pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é patrocinado pela Evomilk Tecnologia. A Evomilk foi idealizada para solucionar os problemas relacionados ao campo, enfrentados pela indústria de laticínios diariamente. Com o nosso Super App, nós simplificamos a gestão dos processos e das pessoas, com cadastro único do produtor de leite e o pagamento do produtor de leite, com uma captação planejada, com pesquisa de mercado, rastreamento e fechamento de frete. Nós também fazemos a qualificação dos fornecedores, um PQFL em conformidade com as IN 7677. Nós fazemos rastreabilidade do leite, gestão inteligente do RBQL e, além disso, nós temos o EvoPack, que é o nosso PAC digital. É um aplicativo para o PAC digital. Para vocês conhecerem mais, para obter mais informações, é só vocês acessarem evomilk.com.br. E se inscrevam lá no canal. Vai lá agora no YouTube, procura por Papo de Laticínios, aciona o sininho e acompanhe os lançamentos semanais que a Evomilk prepara aqui para vocês. E nós estamos também no Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo. Hoje nós estamos recebendo 2 convidados. Eu adoro quando eu recebo 2 convidados, porque aí tem muito mais confusão aqui para a gente gerenciar. Pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. O Lucas, ele já vai ter um boleto quando ele sair daqui, porque ele já tem mais participações. A Elaine, a gente ainda vai dar uma trégua, né? O Lucas é diretor do Laticínios Camponês. Lucas, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios pela 3ª vez. Obrigado pelo convite, pelo 3º convite. Obrigado por aceitar o 3º convite. E a Elaine Cristina, ela é engenheira de alimentos e ela é consultora, na Multialimentos sobre assuntos regulatórios. Elaine, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua disposição. Você viajou de 4 horas da manhã até 11 horas da manhã para chegar aqui. Deixou sua filhinha lá, muito obrigada mesmo pela esse empenho, de fazer, vir e querer que dê certo, Muito obrigada, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Olá, pessoal. Sara, eu que agradeço o Papo de Laticínios e Evomilk por ter me convidado, para estar aqui falando sobre o assunto que a gente mais gosta, que realmente é laticínios, que se a gente for estender todos os assuntos, nós vamos ficar aqui o resto do ano. E não termina. E não termina, só falando de laticínios, que é a nossa paixão. Exato. Eu falo que o pessoal fala que quem vai trabalhar com leite pega a praga do bezerro, É leite, laticínios ou qualquer coisa. E eu sou uma prova viva de que eu peguei realmente a praga do bezerro, Eu mudei de área, saí da minha área, vim pro mundo do leite e peguei a praga do bezerro. E se tem um assunto que eu gosto, é de falar de leite e de laticínios. E hoje nós vamos trazer um assunto que é muito interessante, muito importante, e os meus convidados, vão me ajudar aqui a responder essa pergunta central do nosso tema, do nosso episódio, que são, quais as estratégias a indústria de laticínios pode adotar para promover a transparência e a rastreabilidade de seus produtos. A gente fala muito, de rastreabilidade, a gente fala muito de transparência, e antes da gente começar, o Lucas estava até ali, Lucas, brincando assim, deixa eu ver o que realmente significa o termo rastreabilidade. São termos que a gente, às vezes, sai muito da boca da gente, com muita facilidade, as pessoas escutam, mas o quanto que a gente realmente pratica isso, o quanto que a gente realmente entende disso, e o quanto que é importante a nossa indústria entender isso e levar isso até o nosso consumidor, O quanto que a gente tem que garantir que o nosso consumidor conhece o nosso processo produtivo e a origem do nosso produto. Não é isso? Exatamente. Assim, sobre rastreabilidade, a gente entende, Tem um especialista aqui do lado, mas a gente entende que é o histórico do produto desde a sua origem até o ponto de venda, Então, o consumidor quer cada vez mais essas informações, ter acesso a elas para eles consumir produtos mais seguros. Então, é muito importante esse tema que vocês estão levantando aqui para até além dos laticínios, para a comunidade toda de consumidores. Exato. Ô, Elaine, antes de você trazer para a gente o termo, a definição do termo, eu queria que você falasse para a gente assim, um pouquinho sobre o seu trabalho, para o pessoal conhecer o quanto que você tem propriedade para o que a gente vai tratar aqui hoje.
né? Então, eu sou engenheira de alimentos, né, como você citou no início. Eu trabalho com esses assuntos regulatórios há 12 anos. Então, hoje eu sou especialista em PACs, que são os programas de autocontrole, que requer aí a fiscalização para que a gente consiga rastrear todos os produtos que são fabricados dentro da indústria, desde a origem até o consumidor final, que é isso que a Sara vai falar, onde a gente relata todas as não conformidades, né? E então, hoje, o nosso assunto principal é a rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? É rastrear. Este rastrear o produto, no nosso caso, que é o laticínio, né, que o leite é a matéria-prima inicial, ele vem desde lá da origem do produtor. Então, a gente precisa fazer esse levantamento técnico desde a fazenda. Como, Elaine? A gente precisa saber, o produtor precisa estar ciente desde a sua vaca, conseguir identificar a vaca que está fazendo tratamento com antibiótico, ou a vaca que vai aplicar ali, né, uma vaca seca. Então, a gente precisa levantar esses dados desde o produtor. Então, aí já inicia, Lucas, o que você falou, o rastrear, né, a rastreabilidade desde a origem. Porque se aquele leite tiver algum problema lá na origem, o laticínio automaticamente não pode coletar esse leite. Ele não pode trazê-lo para a indústria. Então, uma vaca que está fazendo tratamento com antibiótico, ela não pode, o leite dela tem que ser descartado. Ela não pode adicionar, o produtor não pode adicionar aquele leite junto com o leite das vacas sadias. E, Elaine, como que o produtor sabe disso? Todos os laticínios têm que manter uma equipe técnica para dar assistência aos produtores. Mas o produtor também tem que ter disponibilidade para poder aprender, para poder colocar em prática. Então, assim, o laticínio é cobrado e o produtor tem que atender. Então, sim, essa é a rastreabilidade da origem. Sim, sim. E aí, o que a gente pode trazer de exemplo aqui pro pessoal, né? Porque eles vão falar assim, tá, né? Estão falando o que é, mas como é que eu faço? E a gente tem que implementar sistemas, né? Para acompanhar essa jornada toda, né? Sim. Que é desde lá da origem, né? Desde o produtor até a fábrica. E aí, Lucas, eu queria que você que tá montando um laticínios, né? Que já montou, na verdade, né? Que já tá com laticínios funcionando e que teve muito contato com o produtor, que tem essa experiência da agroindústria, né? Eu queria que você trouxesse esse exemplo, assim, do que você já viveu com o produtor de leite, fornecedor de laticínios, o que você está vivendo de experiência de agroindústria, para a mesa, né? Assim, como que faz isso? O que eu posso implementar para eu realmente garantir rastreabilidade na origem? Vamos falar da origem, e aí a Elaine vem e fala para a gente na produção, né? O que eu trago de sistema para me ajudar ali a acompanhar essa jornada do produto? Sim, a minha experiência maior profissional é na origem do leite, né? Que é a parte da ordenha, de qualidade do leite, antes de sair da porteira para fora, né? Uhum. Então, até assim, quando eu fui construir o laticínios, né? Eu coloquei o laticínio para dentro da porteira para não ter esse tipo de problema. Então, é o seguinte, igual a Elaine falou sobre a questão do leite não poder sair, né, com algum tipo de contaminação da fazenda e para laticínios, né? A gente dentro da fazenda, assim, tô falando como um produtor, como qualquer um produtor de leite do Brasil. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Em cima do que a gente está produzindo, porque a gente está produzindo um alimento, né? Uhum. Que vai ser consumido por criança, porque realmente quem está consumindo ali que está consumindo para melhorar a saúde. Então, assim, tem que ter um cuidado especial, né, para manter CCS baixa, manter CPP baixa. Isso aí não é para fazer para ajudar o laticínios, é para ajudar a própria fazenda a ter uma qualidade melhor, ter um custo de operação mais baixo, né? Que uma fazenda hoje que tem CCS alta, ela tá com déficit assim, de no mínimo 30 centavos por litro de leite perdendo, né? Sim. É perda de leite, é perda de tempo do ordenhador operando, né? Sim, sim. Tem toda a parte assim, nutricional ali, né? Que você fala assim, uma vaca que tá
né? Uma vaca que está doente, geralmente ela está comendo, uma vaca que está produzindo, por exemplo, menos leite por causa da CCS alta, geralmente ela está comendo a mesma coisa que um outro animal que tá com a produção Sim, normal, né? sim. Que tá com úbero saudável. Não, se ela estiver Ainda tem comendo, isso. tá excelente. Então, quando ela para de comer, né? Pois E é. ela já parte para morrer mesmo. Então, assim, as pessoas não dão a devida, assim, muitas pessoas ainda não dão a devida atenção para o controle da mastite dentro da fazenda, que é o que mais quebra o produtor hoje, né? É, Que assim, é o que mais tira o produtor da atividade. uma coisa que eu quero deixar, né, que a gente deixe muito claro aqui nesse episódio é o seguinte, assim, que quando a gente fala de rastreabilidade, quando a gente fala de transparência, a gente tá querendo dizer, assim, que tanto lá na origem, essa responsabilidade de produzir alimento, ela vem do produtor, né? Olha, eu tô produzindo alimento que vai para a mesa do Lucas e da Elaine, então essa manteiga ou esse iogurte, né, ou esse leite UHT que tá aqui, eu garanto que foi produzido com qualidade. Então, assim, eu quero muito que a gente traz isso, né? Olha, essa responsabilidade que a gente tem de produzir alimento, né? E por que a gente fala de rastreabilidade nesse caminho todo? Porque eu preciso de ter processos para conseguir controlar tudo que está acontecendo aqui, né? Se eu pudesse contar só com o bom senso de todo mundo, seria maravilhoso, né? Olha, eu tenho certeza que todos os meus produtores de leite, eles têm controle dos processos do que acontece dentro do curral dele. Eu tenho certeza que no meu processo produtivo, né, lá na indústria, eu tenho certeza de todos os processos que os meus colaboradores percorrem ali durante a rotina deles. Mas, infelizmente, não é assim, né? E aí a gente tem que ter, aí a gente precisa, né, de levar a comunicação para ter essa consciência, né? Olha, eu quero que o meu consumidor tenha certeza do que está na mesa dele, que o meu produtor, né, tenha essa responsabilidade de ter controle de CCS, de ter controle de mastite, de ter os controles dos medicamentos, mas a gente não pode contar com esse bom senso, então o que eu preciso de fazer? De ter processos, né? E, por exemplo, num curral, né, como que um laticínios consegue ter garantia de que os processos naquele curral tá tudo ok, né, que com aquele produtor, né? Peço isso para você porque você tem assim, só para a gente já finalizar aqui com o caso do produtor e ir para a indústria, né? Sim. Como a Elaine falou, o laticínio tem que manter uma equipe ajudando o fornecedor de leite deles a resolver esses problemas de campo, né? Veterinários, zootecnistas, os profissionais da área do campo. Do campo. Então, as fazendas, o certo é elas manterem um programa de boas práticas agropecuárias, né? Onde vai continuar as boas práticas na indústria, né? Do transporte até a indústria. Então, essas boas práticas são a limpeza adequada dos equipamentos de ordenha e refrigeração, né? Quem ordenha na mão também tem as boas práticas, tem os produtos corretos para lavar, detergente alcalino, detergente ácido, detergente neutro. Explicar para os fornecedores o uso de cada um corretamente, porque não adianta ter lá e não estar usando corretamente, né? Que a gente vê muito isso no campo, pessoas vendendo e não explicando como funciona. E o mais importante, né? Um ambiente de ordenha está limpo, né? E as boas práticas de ordenha, que é o pré-dipping, fazer o teste ali da caneca, né? Para identificar grumos, né? Para ver se alguma vaca pode estar com mastite ou não. Fazer um CMT ali, pelo menos semanal. O teste da caneca todo dia, toda ordenha, e o CMT, o ideal seria fazer a cada 15 dias, mas se fizer a cada 30 dias já ajuda, né? Já ajuda bastante. Então, esses aí são os processos básicos, né? Limpeza, pré-dip, pós-dip, ambiente e treinamento da equipe de ordenhadores, né? Ou do próprio produtor que ordenha, para ele saber fazer o uso correto dos recursos que ele tem, né? Aí essa equipe do laticínios faria essa parte de qualificação desse fornecedor. Né? Exatamente. Então, assim, é engraçado, né? Que a gente fica falando de rastreabilidade, de transparência, e quando a gente sempre volta no mesmo assunto. Boas práticas agropecuárias, plano de qualificação do fornecedor, né? O que a gente tem que entender, né? Eu acho, assim, que quem nos escuta e quem nos assiste,
é que não tem como a gente desligar, né? Não tem como a gente, assim, aqui na indústria a gente só recebe leite e não tem nada a ver com o campo, né? Não tem isso, né? A gente é responsável por todo o processo e eu preciso de entender tudo, né? Então, assim, a gente vai falar de rastreabilidade, de transparência, de selo, de certificação, né? De comunicação com o produtor, de qualquer coisa que a gente for falar aqui, a gente sempre vai estar falando de boas práticas agropecuárias e de plano de qualificação de fornecedor, né? Sim. E aí, Elaine, né, ainda respondendo essa nossa pergunta sobre né, quais os sistemas e processos ali implementar para acompanhar essa jornada, o que você começaria a dizer, né? Porque o assunto vai ser longo, né? O que você começaria a dizer, assim, que dica você daria para uma indústria e até, né, também uma agroindústria que está trazendo esse assunto para a mesa e que está, olha, né, rastreabilidade não pode ser só um nomezinho que está escrito lá no meu PAC, né? Eu tenho que me preocupar. Inicie o trabalho pelo começo. Tenha uma equipe eficiente de campo, porque resume em tudo que o Lucas disse. Se você recebe um leite tipo C, você não consegue fazer um produto tipo A. Sim. Então, precisamos receber matéria-prima de qualidade. Como que eu vou receber matéria-prima de qualidade? Tendo produtores de qualidade. Como que eu vou ter produtor de qualidade? Treinamento, serviço de campo eficiente. Né? Pois é, Elaine, você que é uma especialista em programas de autocontrole, né? É o seu grande foco, né? Adianta você, eu falo assim, você fica falando de PAC, programa de autocontrole, PAC durante, né, fica falando o dia inteiro disso. É o assunto que mais tem em laticínios. Sim. Só que assim, adianta você ter um programa muito bem escrito, né, dentro de uma indústria de laticínios, os processos todos criados ali, se você não executar bem, ou você não tiver essa boa comunicação e essa preocupação com a origem do seu leite. Não adianta nada, Sara. Então, eu falo muito assim com os meus clientes, vamos fazer o básico bem feito. Pois é. Sabe? Porque não adianta eu escrever um programa de autocontrole, sei lá, gigantesco, se eu não vou conseguir colocar em prática. Então, realmente assim, eu preciso de escrever um programa de autocontrole eficiente. Cada região é uma região, cada indústria tem os seus gargalos, mas o inicial é uma equipe de campo, né, um veterinário, zootecnista ou técnica agropecuária, quem seja, mas que sejam pessoas qualificadas para poder qualificar os produtores, para a gente ter entrada na fábrica de leite tipo A, né? E aí, depois de tudo que o Lucas disse, da rastreabilidade na fazenda, a gente inicia a coleta do leite, né? A coleta granel. Então, inicialmente, o motorista faz a análise de Elisarol, né? Antes que é um de dos realizar testes mais importantes que tem, né? Sim. E assim, o quanto de interpretação, vocês dois já falaram a palavra treinamento aqui, e o quanto que a gente tem dificuldade de interpretação numa Elisarol, gigantesca, que é básico. Básico, né? Básico. Porque ali no Elisarol ele já consegue pegar até se o leite tem fraude. Né? Exato. Um teste de Elisarol bem feito e bem interpretado evita muito problemas na indústria, né? Sim. Então, é o treinamento inicial, equipe de campo, treinamento de motorista, para que a gente consiga ter toda essa rastreabilidade. E o motorista precisa identificar aquele leite que ele vai pegar ou que ele não vai coletar, né? Sim. Então, ele precisa identificar isso. E essa identificação é muito importante. Aqui eu vou receber o leite do Joaquim, do seu Joaquim. Então, muitos motoristas conhecem o Joaquim como Kim. Aí coloca assim, Kim e tal. Mas quem é o Kim? Né? Então, assim, é o básico. Vamos voltar lá, né, Lucas? Treinamento. Então, assim, eu já fui em vários laticínios que eu pegava aquela ficha lá e na hora que eu começava a comparar o produtor com os cadastrados, né, na lista do SIGCIF, que é o Sistema de Gestão de Cadastros Produtores do Ministério, os nomes não batiam. Aí eu começava a perguntar, gente, mas quem é esse aqui? Quem é o Zé da Porteira? Quem é o Zé da Porteira? O Zé da Porteira mora lá na fazenda tal. Gente, é nome,
né? Então, assim, é nome, é a importância da identificação, porque a rastreabilidade, ela vem através da identificação. Exatamente. Então, assim, quebrar essas culturas, quebrar esses paradigmas é muito difícil, sabe, Sara? Então, colocar, né, isso na cabeça dos motoristas, aquele seu João que tem 20 anos que trabalha lá no laticínio, na época que nem existia PAC. Então, assim, que nem existia nem papel, não existia, né? Na época que não existia nem papel. Então, assim, é muito difícil, mas é necessário. É necessário. Então, isso é a rastreabilidade. E voltando lá no que você me perguntou, fazer o básico bem feito é o essencial, porque este é o básico. Então, tem uma fala, né, uma pergunta que eu faço sempre, que eu faço assim, quando eu estava no laticínios eu pensava muito nisso, depois que eu saí eu penso mais ainda, né? Qual que é o maior problema de um laticínios? Silêncio total, ninguém responde. Pra mim, do meu ponto de vista, né, pra mim o maior problema que um laticínios tem, é claro que a gente tem uma lista gigantesca aqui, se a gente for, né, falar tudo, mas pra mim o maior problema que a gente tem chama leite. Depois que chega um leite ruim lá na sua plataforma, entendeu? Você não, né, assim, é só dor de cabeça. Se for para descartar ou se for para fazer qualquer outra coisa, é só dor de cabeça. Então, falando assim, a gente tá falando de rastreabilidade, a gente tá falando de PAC, só que não adianta nada você ter um processo, todos os processos muito bem definidos ali, muito bem escritos, uma equipe gigantesca, né, no seu caso, assim, profissional extremamente competente, né, e se você, não adianta nada você querer fazer o seu trabalho bem feito se não chegar um leite lá, bom. Sim. Né? Porque o PAC não é para corrigir a falha dos processos de uma coleta mal feita, de um leite com fora do padrão. Né? Ele é para garantir. Ele é para garantir que está tudo ok ali e o processo produtivo, né? E sim você tem definição ali da sua rastreabilidade. Mas é isso, né? Eu falo que às vezes o pessoal fica achando que o PAC vai resolver o problema do leite ruim. Não. Né? Ou que você vai ali arrumar um jeito de tampar todos os buracos. E não é isso. Então a gente sempre vai voltar lá na origem, né? Como que eu faço para garantir? Certo? Algum comentário, Lucas? Não. Você tá só pensando aí no... Não, já concluiu já. No que você vai enfrentar aí de problema nos próximos tempos. Você não vai enfrentar porque você vai mexer com agroindústria, né? Sim. Não, alguns problemas eu vou eliminar. Então, assim, conta pra gente, assim, quando você definiu que você ia montar um laticínios, e você definiu que ia montar um laticínios, ou você já definiu que você queria uma agroindústria? A sua decisão de agroindústria foi para processar o seu próprio leite, para já não ter esse problema da origem? A ideia de montar a agroindústria é justamente de ter o controle de todo o processo de produção e assumir também a parte de logística, né? Uhum. Então, a gente vai ter o controle do leite, que você falou que o maior problema é o leite, né? A gente consegue fazer o leite que a gente quer, né? No caso, eu consegui selecionar o meu gado. Eu quero um gado Jersey que vai ter mais sólidos. Nós colocamos Jersey. A gente quer uma CCS baixa, né? A gente quer não utilizar conservantes. Né? Colocar tudo em circuito fechado. Nós estamos fazendo assim, que dessa forma a gente tem controle total da produção, né? Sim, sim. Nós vamos desenvolver alguns produtos que talvez com outro tipo de leite a gente não conseguiria. Então eu tenho todo o controle da produção e também a logística, né, para o consumidor final, né, que é o nosso cliente, que a gente não tem intenção de trabalhar com supermercados, assim, com e-commerce, né? Uhum. Então a gente tem a transparência total de todo o processo de produção, né? A gente quer levar para o consumidor, né, uma experiência diferente, né? Como a agroindústria. Então essa é a estratégia, né? Eu pensei em montar um laticínio com fornecedores de leite, um laticínio convencional, mas eu vi que o desafio seria muito maior, porque eu teria que qualificar muito fornecedores, assim, talvez o padrão de qualidade, as rotinas que eu queria que ele implantasse. É difícil, porque é difícil cultura de também, passar até pro meu vaqueiro lá, que ele tem que fazer todo dia da mesma forma, e tem que ter câmera vigiando, tem que ter todo o processo produtivo. Se deu errado, tem que descartar o leite vai ser descartado. Então assim, eu decidi fazer a agroindústria porque eu tenho controle total de produção, né? Exato, e legal. Então
Esse aí é o motivo principal mesmo. E aí, Elaine, a gente tem esse mercado também, né? Que é o das agroindústrias que estão ganhando, né, muito espaço né, no supermercado, nas gôndolas, o consumidor querendo, né, ficando mais próximo ainda desse produto que é mais artesanal, que é de uma produção menor. Mas é uma responsabilidade que a agroindústria também tem, né, de provar e de transparência e de ter rastreabilidade. Né? O fato, às vezes, dele não ter uma fiscalização tão... como é que eu diria que... sei lá, assim, né, igual o CIF, né, que impõe um medo maior, eu acho que é muito disso, né? Mas não significa que ele está, né, livre de nada disso, né? E é justamente isso que a gente espera, né? É que tenha transparência ali em todos os sistemas e que consiga provar, igual o Lucas falou, a rastreabilidade ali para o nosso consumidor, né? Sim. O fato dele também estar lidando só com o gado dele... E também a Elaine pode explicar pra gente melhor, mas eu acredito assim que o CIF tem mais presença nos laticínios CIF, né? Porque o risco é maior, então... No agroindústria, como o risco é muito menor, não tem transporte, não tem tanta coisa, né? Pode ser que... Mas tem também granjas azeiteiras que são CIF, né? Sim. Com alta escala de produção. Olha, eu não vejo assim... como eu te falo, o CIF está mais presente pelo risco, pelo grau de risco. Sim, ele está, né? Porque as indústrias que possuem o sistema de inspeção federal, elas são classificadas de acordo com o risco para poder receber a fiscalização. Mas eu vejo a agroindústria também com vários riscos se a pessoa não tiver a seriedade. Né? Se a pessoa não tiver seriedade, talvez ela traga até maiores riscos, sabe? Sim. Então, assim, eu como profissional e como consumidor hoje, vejo a agroindústria querendo integrar uns produtos mais artesanais, mais preocupado com o consumidor final, não tanto de produtos industrializados, sabe? Então, assim, eu vejo esse contato indústria-consumidor. E as empresas maiores, né? Vamos colocar as empresas de sistema de inspeção federal, ela tem contato, eu vejo isso, contato mais comercial, sabe? Mais comercial. Enquanto as agroindústrias querem entregar produtos artesanais, produtos ali para o consumidor ter uma experiência diferente. Sim. Entendeu? Ter essa experiência diferente. Mas não porque... ele tem menos risco, não. O risco de uma infecção alimentar, o risco de ter um antibiótico, é o mesmo, entendeu? Isso vai da consciência do industrial. Sim, entendeu? só que, por exemplo, a gente não tem os órgãos, por exemplo, às vezes ele não tem uma fiscalização... porque eu não sei os termos aqui corretos que eu uso, você que é dos regulatórios que vai poder me explicar. Por exemplo, a indústria que tem CIF, que é o que eu conheço mais, você tem uma regularidade ali de auditoria. Sim, né? Isso. Então, por exemplo... uma classificação. Pois se a sua indústria tem mais... Se o grau de risco dela é alto ou se é baixo. Pois é, se eu sou CIF, eu tenho um risco às vezes mais alto, eu não sei se é exatamente isso, mas eu tenho regularidade ali de auditoria. Então, por exemplo, de 3 em 3 meses, ou de 1 em 1 mês, ou de 6 em 6 meses, eu vou passar por aquela auditoria. E isso traz uma responsabilidade para quem está produzindo, né? Sim. Porque além de eu ter a consciência de que eu preciso de produzir garantir qualidade, eu tenho uma fiscalização, uma auditoria que vai vir para cima de mim, que se eu não provar, eu vou ser autuado. Sim. Né? A agroindústria, às vezes, ela não tem essa regularidade de uma auditoria. Só que, por exemplo, igual o Lucas falou, para garantir que você está produzindo um alimento seguro, ele tem que garantir a origem do produto dele, né? Sim. E o fato, às vezes, só dele ser uma agroindústria, não tira essa responsabilidade do CCS, do CPP, do antibiótico, da higienização. Não lá tira. No curral dele. Não, né? não tira, não te isenta. Ela não te isenta de nenhuma responsabilidade que está na legislação. A agroindústria, ela te isenta... ela te isenta de algumas dores de cabeça que a indústria tem, né? Alguns regulatórios que a indústria tem, mas ela não te isenta daquela cadeia, porque a legislação é uma só.
Aí a gente está falando aqui de serviço de campo, CCS, CBT, aí entre 7,7 a 7,6 é a mesma. Para todos. Para todos. A agroindústria você tem que ter um responsável técnico também. Sim. Sim. Eu tô falando pelo risco, pelo alto volume de produção, né? De produção, Sim, com de informação. você consegue, a agroindústria consegue ter um processo, mas que se você não tiver responsabilidade, isso que eu quero dizer, se você não tiver responsabilidade dentro daquele processo, vai contaminar também, entendeu? Sim. Pode eu acho que tem um problema até maior, porque quem vende o leite e quem compra o leite é a mesma pessoa, né? Sim. Então a responsabilidade tem que ser maior porque não tem um meio termo ali, não tem um caminhoneiro para fazer o alisarol, né? Tem isso, né? Mas o próprio nome fala, igual a lei, né? É para todos, né? Tem análise o plano diárias. de autocontrole. Então a gente tem que se autocontrolar. Tem análises diárias que a agroindústria não é necessária. Você não precisa de fazer análise de fraude do seu leite. Sim. Quem vai te fraudar? Você vai fraudar você mesmo? Então a responsabilidade é sua. Sim. Né? Então é isso que eu quero dizer. Tem alguns respaldos que a lei não te obriga, mas você tem que fazer a análise CCS e CBT do seu leite mensalmente, né, na RBQL. Sim. Para provar, né, porque a gente tem que provar algumas coisas, né, de assuntos regulatórios para os órgãos fiscalizadores. Mas de risco alimentar, eu vejo o mesmo risco. Exato. Sabe, é isso que eu quero resumir. De risco alimentar, a agroindústria tem e uma empresa grande tem também. Talvez a agroindústria pode ter até mais se o dono, né, e se os funcionários não forem conscientes. Sim. Eu acho assim que nos últimos tempos, né, a gente viu um movimento muito grande acontecendo aí com os artesanais, né, com a agroindústria, o que eu acho que chamou mais atenção assim, para os regulatórios. Né? Então, eu acho que os regulatórios estão mais presentes, né? Tem muito mais auditoria acontecendo, muito mais orientação também. Porque eu falo assim, porque até então a gente tinha o artesanal, até algum tempo atrás, a gente tinha o artesanal, mas não era um produto que podia passar extremamente confiança, né? Sim. Muita gente ainda tem esse medo, né? Ainda tem esse medo, assim, eu vou comprar artesanal, mas se ele não tem um selo, né? Que comprova que está passando por uma auditoria, que tem um órgão fiscalizador ali que é sério, né? Como é que eu garanto? Eu, por exemplo, eu tenho os meus receios de levar um produto para minha mesa que não tem nenhum selo, né? E aí sobre selo, né? Como é que você, por exemplo, Lucas, como é que você vai mostrar para o seu consumidor que você tem esse selo de qualidade, né? Que é outro jeito de, né, outro jeito de adotar assim, uma transparência para o meu consumidor. Né? O meu consumidor vai abrir aqui, igual hoje, por exemplo, a gente olha o produto, tá escrito CIF, você fala, olha, né, um produto que tá ali, eu vou levar, tem controle, né? E aí, que diferença que vocês, né, a gente sabe do CIF, do CISB, do SIM, e a agroindústria, por exemplo, como é que ela tem esse selo? Como é que você prova? Sim, tem leis, né, que foram aprovadas recentemente que autoriza as agroindústrias, né, até alguns laticínios menores, a obter o selo artesanal, né, que pode ser concedido pelo município, se o município tiver credenciado ao Ministério da Agricultura. É um programa novo, mas, assim, pelos municípios, né, porque antes era só os estados que poderiam conceder esse selo, hoje os municípios e o estado também. Sim. Então, para a gente comercializar esse produto para o Brasil todo, né, a gente tem esse selo, que é de produto artesanal. O produto tem que ser realmente artesanal. Igual nós temos produtos lá, por exemplo, queijo frescal, processo artesanal, burrata, artesanal, kefir, artesanal. É tudo feito à mão, né? Quem quiser ir lá ver, né? Nós temos uma parede de vidro lá, é transparente, o processo é transparente mesmo, né? Para as pessoas verem que a gente faz de forma artesanal. Agora, em relação ao selo e tal, eu ia até falar antes aqui sobre a questão da auditoria, que além do nosso autocontrole, né? Nós estamos iniciando as operações agora, mas além do autocontrole que a gente tem que fazer, né, de forma até digital, né, mais moderno, justamente para facilitar a rastreabilidade, a gente tem uma auditoria externa. Essa auditoria externa é porque as nossas vacas são vacas A2, né, produz
vacas A2, produz o leite A2. Aham. Então, o que acontece? A gente contratou essa empresa que concede esse selo. Ela vem e não vê meramente o genoma das vacas. A gente tem que mandar fazer o teste genômico de cada vaca para ver se realmente são vacas A2 que produz a beta-caseína A2 no leite, né? E, além disso, eles vê tudo, que eles auditam o campo, né? Desde se a vaca está bebendo água limpa, a qualidade da água, sombra, bem-estar animal. É o pessoal da Fairfood que faz esse trabalho de auditoria, né? Então, a gente passa por essa auditoria, que pode vir a qualquer momento, como o CIF também, né? E dentro da indústria também. Então, para a gente colocar na embalagem da gente que é um leite A2, de forma leiga, né? Sim. É simples, né? Você pode ir lá falar que sua vaca é A2 e colocar no mercado. Mas para garantir pro cliente, né, que é um produto realmente A2, o cliente tem que ter, o consumidor tem que ver tem que ver o selo, né? E não o que está escrito na embalagem, né? Sim. Tem as regras de embalagem que eu não conheço, né? Mas as pessoas não podem sair colocando de qualquer forma na embalagem que o leite é A2, ou que é isso, ou que é aquilo. Que Meu leite é bom mesmo. Eu garanto. A2. Então, nós temos essa auditoria aqui, audita o leite A2, audita o bem-estar animal e audita tudo os processos produtivos dentro da fábrica, Sim. como que as vacas estão sendo tratadas. A gente tem que ficar enviando vídeo das vacas de forma aleatória para eles, para ver se as vacas não estão assustadas. Sim. Então, assim, As vacas são identificadas com brinco, tem todo o controle diário, né? dos Então animais, né? é um processo bem rigoroso, assim, bem rigoroso. Então, assim, além do selo arte que você já falou, né? Você também tem uma certificação ali para garantir o seu produto. Nós estamos recebendo essa certificação. Não, pois é, mas eu falo assim, mas tem essas empresas para certificar. Tem, né? Tem Exato. uma empresa no Brasil que certifica hoje, que está autorizada a conceder esse selo, né, pela CNA, que é a Fairfood, que faz pra gente lá essa auditoria do leite A2. Maravilha. Bem explicado, Lucas. Ô, Elaine, e aí o Lucas ficou falando de inspeção e de certificação, e aí eu queria que você explicasse para o pessoal, né? Você que é consultora de assuntos regulatórios, né? Eu tô lá montando o meu laticínio, né? Eu não tô, tá, gente? Infelizmente, eu não tenho nem vaquinhas, nem dinheiro. Mas não, a Sara tá montando laticínio. A Sara vai fazer uma fábrica lá em Ipanema para 10 mil litros de leite. Certo. Né? Vamos realizar o sonho. Vamos fazer um estudo de caso. E aí, assim, como é que... Duas coisas que eu quero que você traga aqui pra gente. Primeiro, assim, como é que eu decido qual órgão de inspeção que eu vou querer, né? Eu não sei se eu posso querer isso, né? Ou se tem uma regra para isso. E outra coisa, depois que eu tenho o selo, eu consegui aqui o meu SIM, eu consegui o meu CISBA ou o meu CIF, né? Ou consegui um selo arte, uma certificação lá das empresas que o Lucas citou. Assim, depois que eu consegui, eu posso relaxar? Né? Porque a gente sabe que o CIF tem uma regularidade de auditoria, mas os outros órgãos eu não conheço mesmo. Mas eu falo assim, depois que eu conseguir o selo, eu posso relaxar? Ah, tô tranquilo, agora eu consegui, eu posso fazer de qualquer jeito. Meu programa de autocontrole eu posso copiar e colar lá da internet e tá tudo ok? Então, são essas duas perguntas, né? Como que eu defino qual órgão de inspeção vai ter ali na minha indústria e depois que eu conseguir essa inspeção, esse selo, como é que eu devo me comportar? Sim. Lembrando sempre da transparência e rastreabilidade. Tá, vamos lá. Primeiro, a Sara quer montar um laticínio de 10 mil litros de leite. O que ela precisa saber é o que ela vai fabricar e qual público-alvo ela quer alcançar. E qual a distância, né, qual a logística o produto dela vai alcançar. Ah, Elaine, eu quero montar um laticínios aqui em Ipanema e eu quero vender só na região. Eu quero vender só no município. Então, a gente tem o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, e o SIR, né? Que geralmente estão bem integrados ali, são fiscalizados pela Prefeitura, que é o Sistema de Inspeção Municipal e o Sistema de Inspeção Regional. Sim. Então, a gente vai na lei da Prefeitura ou do órgão, né, regional,
vamos conseguir a lei, ver o que eles estão pedindo, qual são as documentações que a gente precisa para dar entrada, para poder aprovar a fábrica dela. Se caso ela queira vender no estado inteiro, a gente está aqui em Minas Gerais, né? Vamos colocar que ela quer vender para todo o estado de Minas, ela tem que conseguir um CIE, que é o Sistema de Inspeção Estadual. No nosso caso aqui é o INMA. Sim. Caso ela queira vender no Brasil inteiro, aí seria o Sistema de Inspeção Federal, né? Que é o CIF. Então, primeira coisa, ela precisa saber, né, qual aí o tamanho, né, onde ela quer entregar o produto dela. Então, primeiro ela precisa de ter esse estudo aí de mercado do produto e para onde ela quer vender. Conseguiu a certificação, que seria um desses órgãos, a gente também tem o CISB, né, que é... O CISB, ele te dá a abrangência, se você tem o SIM ou o CIR, ele te dá a abrangência também de vender em todo o Brasil. Porém, o CIF, claro que atendendo a vários processos, ele também te dá a possibilidade de fazer exportação. Uhum. O que o CIE com o CISB não dá. Uhum. Ou com o CIR, com o CISB, né? Então, são selos... apoios, né? O CISB, ele é um selo ali, apoio, para poder te dar apoio para você poder vender na questão aí Brasil. Após você conseguir, gente, o selo, tem assim uma infinidade de programas que você tem que adequar dentro do laticínio, que são os PACs, que são os programas de autocontrole, e a gente não pode relaxar de maneira nenhuma, porque a gente tem que certificar que aquele produto ele tem garantia na mesa do consumidor. Então, a gente tem que certificar que é um produto que o consumidor pode consumir com segurança, com qualidade. É um produto que você pode falar, poxa, tá aqui, meu filho, pode comer, mãe, tá aqui, pode comer. Então, a gente não pode relaxar, igual eu falei, tem uma infinidade, mas é um programa de autocontrole que a gente tem a cumprir para garantir não só para a fiscalização, mas também para o consumidor final. Sim, e o programa de autocontrole, ele está em qualquer esfera de inspeção, né? Qualquer esfera de inspeção. O programa de autocontrole está em qualquer esfera de inspeção e até mesmo nas agroindústrias. Sim, sim. O Lucas até falou que ele vai contratar Já contratou, né, Lucas? O Evopac. O Evopac. Que vai facilitar seu dia a dia lá com os seus controles, né? Muito bem, Lucas. Muito bem. Tem que ser digital. Tem que ser digital. Exato. E aí, assim, eu consegui meu selo lá, eu vou querer vender pro Brasil inteiro, mas eu não tenho intenção de exportar, não, né? E aí eu consegui meu CISB. E é só conseguir o selo ou não, né? Eu falo assim, o programa de autocontrole, ele é pro meu controle de quê exatamente, né? Ele é pro seu controle. O programa de autocontrole, ele diz autocontrole. Você vai autocontrolar a sua indústria para a fiscalização poder controlar tudo que acontece ali dentro. Então, a gente não tem um fiscal 100% o tempo inteiro ali nas rotinas, nas atividades do laticínio. O que controla para a fiscalização e para o dono da indústria que o seu produto está saindo um produto com garantia é o programa de autocontrole. Porque, por exemplo, a fábrica que a Sara montou vendeu um queijo que mofou lá no mercado, o Lucas comprou. O Lucas vai ligar no saque e vai reclamar. Falar, Sara, o queijo que eu comprei de você na data tal, no lote tal, ele deu um problema aqui, ele mofou na minha geladeira, eu nem cheguei a abrir, ele mofou. A Sara vai lá no programa de autocontrole dela para saber o que aconteceu naquele dia da produção. Então, sim, lá estão os relatos das não conformidades, do que aconteceu, da análise de liberação do produto. Então, esse programa de autocontrole é para você conseguir rastrear tudo o que acontece na sua indústria, desde a chegada da matéria-prima, né, que a gente estava falando lá da coleta granel, coletou o leite, o caminhão vai descarregar na plataforma, mas antes do caminhão descarregar na plataforma são feitas inúmeras análises de fraude, de antibiótico, de acidez, de densidade, crioscopia, para poder rastrear e garantir que aquele leite que o produtor entregou, né,
lá no que o motorista coletou, ele tá com garantia de que possa entrar na indústria, né? Se ele Sim. não poder entrar na indústria, é um problemão, né? Que a gente tem que relatar também no programa de autocontrole. A gente tem que ir lá em todas as amostras, verificar qual produtor que, infelizmente, possa ter contaminado seu leite. Então, o programa de autocontrole, ele serve para isso, para controlar tudo que aconteceu. Então, automaticamente, quando a Sara voltar, né, nos packs, né, pack por pack, ela vai conseguir identificar por que o queijo que o Lucas comprou tá com algum problema. Então, Exato. é para isso que serve o nosso programa de autocontrole. Não é só para você receber uma auditoria, né? Não. É para você garantir rastreabilidade. E aí, assim, para a gente voltar aqui para nossa pergunta central, eu fiz a pergunta e eu mesmo já fui para vários caminhos aqui, né? Mas é desse jeito, não tem jeito. A gente vai ficando curioso, vai surgindo outros assuntos. Já falamos do negócio do Luca, das vacas, a Sara já montou um laticínios para ela. Mas para adotar transparência e rastreabilidade, eu fiz uma lista aqui de algumas medidas, né? Por exemplo, tecnologia para rastrear a origem dos produtos, né? Que vocês têm de dica, assim? Eu falo desde o leite lá no produtor. Por exemplo, você já deu um exemplo de um problema aqui, que foi o Zé da Porteira, né? E aí, como é que eu uso tecnologia para me ajudar a fazer o rastreamento da origem e ir lá na fábrica também, né? Você que trabalha aí com os packs e fica falando disso aí o dia inteiro. Então, hoje, para a gente, o PAC digital é a revolução da indústria, é o que a indústria precisa, sabe? Porque quando o motorista chega para coletar o leite lá na fazenda, ele já tem ali o cadastro pré-pronto, né, do fornecedor de leite, do produtor. Simplesmente ele vai lá, né, não vai estar lá Zé da Porteira, vai estar o nome, vai estar o cadastro do produtor, igual está no sistema de inspeção, né, que é a nossa plataforma do SIGCIF. Então, ele automaticamente vai lá, ele só vai preencher com o restante das informações. E para a gente ter um aplicativo que pode tirar uma foto, que pode registrar a temperatura de um leite, que pode registrar ali em tempo real o que está acontecendo, sabe? De ter latitude, de saber que o seu motorista foi lá mesmo. Por que ele pulou aquele leite, ou que ele foi lá mesmo, ou que ele não burlou, né, o sistema. Então, isso é muito interessante. Uma foto da régua, né, da medição do leite, porque a gente vê muita fraude, né, também acontecendo. Então, isso para segurança do laticínios, isso é muito interessante, sabe? E de saber também, chegou um leite aqui, ficou faltando, né? Nossa, chegou aqui, marcou que chegou 5.000, chegou 4.700 litros de leite. Vai, cadê meus 300 litros de leite? Sim. Então, é uma rastreabilidade que a gente consegue ter. Então, né? assim, eu também vejo isso. Eu falo que os aplicativos de coleta hoje não é só uma gestão ali do seu processo, né? Para saber, né? Para você saber, por exemplo, quantos produtores o meu caminhão foi hoje, né? Mas é para você saber exatamente onde que ele foi e qual que é a situação de cada leite que ele coletou, né? Porque você tem temperatura, igual você citou, você tem a foto da régua, que é um negócio que a gente não tá com a qualidade, mas tá com outros fraudes que podem acontecer, né? Dos volumes. E aí você pode ter foto de temperatura, de alizarol, eu quero foto do ambiente, da condição do ambiente. Da condição do ambiente todos os dias. Então são históricos que você consegue ir mantendo para você fazer a análise depois. Foto do alizarol eu acho muito importante, sabe? Sim. Para saber se o meu motorista está conseguindo identificar as fraudes no alizarol. Então eu acho muito importante né, a coleta e digital, o PAC digital, ele nos ajudaria muito com esse gargalo de chegar na indústria um produto tipo A, para eu produzir um tipo A. E para saber também onde a minha equipe de campo ela vai realmente atuar. Né? Onde eu preciso atuar. Porque talvez eu não preciso atuar em uma linha, talvez eu precise atuar em X produtores daquela linha. Sim. Então, assim, é muito importante para a gente poder conseguir fazer essa gestão. Nós que não vamos a campo, conseguir fazer essa gestão, sabe? Montar processos, montar trabalhos, né? Ver aonde que tem esse gargalo. Você pode até falar assim, eu vou fazer tudo no papel e todos os dias eu quero que o meu caminhoneiro responda essas 5 perguntas aqui quando ele chegar no tanque. É mais fácil ele abrir o aplicativo dele no celular e só marcar lá, como dar um cheque lá e tirar uma foto? Ou você acha que ele vai preencher tudo aquilo ali pra você? Não vai, ele não preenche. Pois é. Elaine, eu não tive tempo, não deu tempo, eu tinha que chegar,
o dono do laticínio marcou X horas para eu chegar. Eu tinha que passar em 30 tanques. Aham, porque senão meu leite ia perder temperatura, eu tinha que acelerar, porque o leite de fulano tava quente e esquentar os outros. Então, não deu para preencher. É simplesmente... Sempre tem desculpa, né? Sempre tem desculpa, sabe? Não, assim, e a rotina é pesada mesmo. Sim. Então, assim, como que eu faço para garantir rastreabilidade? Né? Treinamento é um dos pontos, e outro ponto é oferecer uma solução que vai ajudar ele a resolver. Porque, Eu assim, acho você impor para alguém para resolver, para coletar informações para você, a gente tá falando aqui do motorista de caminhão, é difícil mesmo, porque às vezes ele passa em... Às vezes ele não tem um ajudante. Às Aí vezes até que ele abre a pastinha, aí perdeu a caneta. A caneta ficou no tanque do vizinho. Então, assim, é tudo isso, né? Que é fácil da gente estabelecer regras. Igual você falou, você tá lá dentro da indústria estabelecendo regras para você atender uma auditoria. E é muito fácil para você estabelecer regras. Agora, como que essa pessoa que está colaborando comigo vai fazer o que eu tô pedindo, Sim. né? Porque eu tenho que pensar que ela tem o tempo dela, que ela perdeu, que ela esqueceu, né? Que ela não quer fazer, né? Que ela não recebeu um treinamento para aquilo, né? Que solução que eu tô oferecendo para ela. Então, assim, quando a gente fala de aplicativo de coleta, por exemplo, não é só uma gestão de um processo ali, a gente está falando de rastreabilidade, de aí você conhecer, né? Todos os dias. Todo dia você pode abrir lá a sua tela e saber, olha, ele passou em tal tanque, tal hora, né? Ele chegou aqui com tantos graus, será que ele perdeu essa temperatura em qual? Porque eu vi as fotos ali das temperaturas dos tanques e estava tudo com 4 graus. Sim. Será que é isso mesmo? Será que o meu técnico tem que ir lá e analisar se esses tanques estão... Né? Então, assim, você vai trazendo um monte de oportunidade de você conhecer, né, o caminho que o seu leite percorreu. Né? Talvez o produtor X, né, o Zé da Porteira, tá fazendo as boas práticas, mas o tanque dele tá com temperatura alta. Entendeu? E aí meu técnico foi lá, ensinou pra ele, mas meu técnico não precisa de voltar. Eu já identifiquei que o Zé aqui da porteira tá com a temperatura alta. Então é otimização de tempo. Otimização, exato. De otimização, custo, né? Hoje, o deslocamento hoje tá muito caro. Então, assim, é muito importante, sabe, Sara? Eu acho que a gente tá caminhando para essa revolução aí. E tanto laticínio de pequeno, grande, médio porte, sabe? Eu acho que eles vão ter que atentar que isso é uma economia de tempo, economia de trabalho, que são gestão de indicadores, né? A gente tem vários indicadores aí para poder trabalhar com eles, porque talvez eu não tô tendo um problema de higiene, talvez eu tô tendo outros tipos de problema que vai conseguir controlar minha CBT. Sim, sim. Né? E Isso é só uma hipótese. E assim, não, porque eu sei de tudo que acontece no meu laticínio. É muito difícil você saber de tudo se você não tiver uma tecnologia para te ajudar. Né? Não. Infelizmente. Sim, Ninguém sabe. A tecnologia, eu não acho que resolve a maior parte dos problemas de autocontrole. Sim. Né? Em 2008, assim, eu mudei de área, tá? Em 2008, eu trabalhava na área de gestão de hospitais, né? Lá em Curitiba. Aí, simplesmente, o Ministério da Saúde falou assim, a partir de agora, vocês vão usar um negócio que chama TIS, que chama Troca de Informação em Saúde Suplementar. Então, todos os hospitais particulares do Brasil tiveram que começar a usar essa troca de informação. Aí, você está falando, tipo, do transportador de leite, né? Eu esqueci minha caneta, né? Eu parei no Sozé e me deu uma broa lá, não deu tempo, o leite se esquentando, entendeu? Agora, nos hospitais, como é que funcionava? Chegava uma criança lá, chorando, morrendo de dor, e você falava com a mãe dela, eu preciso de pegar seu CPF, pegar não sei o quê, entendeu? Então, é um negócio bem mais complexo, entendeu? E funcionou. Começou em 2008 e começaram a cobrar. E quem resolveu o problema é o quê? A tecnologia, né? Surgiram muitas empresas de tecnologia na época e as empresas de tecnologia foram para dentro dos hospitais, né? Identificando a forma, vendo a mãe brigar vendo mãe brigar com o menino e com o menino não, com atendente de hospital e gente chegando desesperada e assim, a informação tinha que rodar, né? Então é um processo mais crítico ainda que eu considero muito que laticínios, né? E deu certo, hoje está rodando perfeitamente. Hoje, quando a nota chega no final, né, que eu trabalhava no setor de auditoria, quando chega no final eu já não tinha nenhuma inconsistência a mais, né? Tudo que tinha acontecido realmente era aquilo. Eu gastei 5 agulhas para fazer tal coisa, né? Procedimento. Não, mas esse procedimento aqui, pelo processo aqui, é uma agulha só, né? Por que gastou 3 a mais? Tem que ter
uma justificativa para aquilo. Aham. Então, assim, a tecnologia, ela, por PAC, né? Eu acho que ela vai vir para ajudar igual veio para saúde suplementar, né? Para atender plano de saúde e hospitais. Eu acho que daqui pouco tempo não tem laticínio mais que vai querer usar nada no papel. Concordo. Porque Sim. os dados ficam perdidos lá. Sim. Ninguém usa mais, ninguém E é consegue. muito isso mesmo, assim, né? O que adianta eu estar coletando dados? Por exemplo, eu tenho, né, são quantas planilhas de PAC, por exemplo, que a gente tem por dia para preencher, né? Por mês, né? Então, assim, é uma imensidão de papel. Sim. E assim, eu quero preencher aqueles papéis só para um fiscal chegar lá e pedir, olhar, eu quero realmente entender o que está acontecendo no meu processo e controlar o meu processo, né? Igual você deu o exemplo aí de 3 agulhas a mais, né? E você tem controle de quantos quilos que eu gastei a mais de qualquer insumo que eu estava usando, Sim. né? Se o meu problema que eu tive lá com o mofo num produto lá, igual você deu o exemplo, né, que a Sara reclamou do produto e tal. Se tava com minha matéria-prima leite ou se tava com algum outro insumo meu, né? Porque às vezes a gente, só no papel, é difícil a gente ter controle disso tudo, né? Muito difícil. Aí porque você vai reclamar depende de um queijo que foi fabricado há 4 meses atrás. Aí você imagina o tanto de papel que eu tenho você que tem voltar. que voltar, né? Aí você para toda a sua equipe, né? 1 ou 2 dias ou até mais que isso para poder ficar lendo. Sim. Né? E contar com a boa vontade de todo mundo ali para ajudar a achar o problema. E aí, quando você acha, você já não tem mais o que fazer, porque você já passou da época, né? Então, é muito disso que a gente fala. Então, assim, a gente está falando de PAC digital, a gente está falando de aplicativo de coleta, mas é para mostrar que tecnologia ajuda na gestão dos processos, otimiza, né? Ter as regras de negócio implantadas dentro do aplicativo. Por exemplo, o transportador de leite, ele não vai poder fechar o leite do produtor ali sem tirar uma foto, por exemplo. Não pode. Pra ele fechar, É. colocar o volume e tal, aí pede pra ele tirar a foto do Alizarol, né? Sim. Aí tirou foto, né? Aí sim ele consegue salvar e mandar. Enquanto isso, se tiver internet no local e tal, o pessoal da agroindústria lá, da indústria já sabe, né? A quantidade de leite, se o transportador tá no final da rota, se tá no início, né? Pois é, Então, aí a gente deu um exemplo aqui de tecnologia para uma coisa, né? A gente falou aqui só um pouquinho de PAC digital e aplicativo de coleta, mas tem uma imensidão de oportunidades, né, de trazer transparência e rastreabilidade para o seu negócio. E a gente está falando muito isso aqui, pessoal, principalmente por causa de comunicação com o nosso consumidor. A gente vê que o consumidor ele está cada dia mais querendo saber o que está na mesa dele. Então é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje para o Papo de Laticínios. Aí a gente tem as certificações. Né? Eu conheço pouco sobre certificações, o Lucas já deu exemplo aqui, né, de alguma lá para a agroindústria. Eu acho que dentro dos nossos PACs a gente já tem alguns programas que são de certificações, né, Elaine? Sim. A gente tem alguns programas de certificações de empresas terceirizadas, né? Tem a ISOs, Pois é, ISO 22000, vai ter agora essa certificação do selo arte, entendeu? Então, tem vários tipos de certificação de acordo com a indústria de laticínios, com o que ela produz. Igual o Lucas vai ter a certificação A2A2, tem também uma fazenda que eu trabalho, que eu presto consultoria para queijaria, a gente também vai participar dessa certificação A2A2. E isso é muito interessante, né? Isso traz muita credibilidade, né, para a fazenda, muita credibilidade para a agroindústria, eu acho isso muito importante. E como eu disse lá atrás, eu vejo hoje a agroindústria muito preocupada em trazer experiências para o consumidor final, né? Então, assim, eu não sei se as grandes empresas estão preocupadas com essa experiência. Então, o consumidor hoje voltou para a agroindústria, a gente procura ali um selo, a gente procura, mas que nos traga experiências, né? Que hoje a gente está vivendo a gente quer viver a experiência de comer um queijo saboroso, um queijo que traz palatabilidade, né? Uma história, né? Então, eu acho isso muito interessante. Então, a agroindústria hoje, de hoje para frente, eu acredito, ela vai ser muito visada. Então, é muito importante os donos de agroindústria entender que eles têm que fazer esse programa de autocontrole para controlar cada vez mais a produção e esquecer fiscalização. Gente, a gente tem que fazer programa de autocontrole para controlar a nossa produção. Não é, programa de autocontrole não é para o fiscal. Não. Né? Programa de autocontrole é para o dono do laticínio. É para o dono do laticínio.
E aí, então, aí a gente falou, né, dessas certificações, igual você citou aqui o ISO, aí a gente tem os programas de rastreabilidade interna, que são, no que a gente está citando aqui, por exemplo, os PACs, né? Sim. E, por exemplo, aí eu tenho monitoramento de todos os meus insumos, né, que eu falo assim, tô só citando um exemplo, né, que é uma outra dor de cabeça que a gente tem, né, de garantir, porque além do leite que o Laticínios recebe, ele recebe mais quantos outros insumos, né, dependendo se ele tiver um mix de 10 produtos, é muita coisa, né, de todos os tipos de sal e de polpa, né, e de coagulante, fermento e de açúcar. Açúcar, por exemplo, né, você compra um açúcar que às vezes não vem com padrão ideal para você fazer aquilo ali. Então você tem que ter controle de tudo isso. As datas de validade, né, tudo isso é controle. As especificações técnicas, né? As especificações técnicas que você precisa de conhecer para você colocar no seu produto final. E esse monitoramento que você precisa de fazer. E é fácil fazer isso no papel, né? Não. E você tem que só ter um pack de monitoramento de insumo, não sei se chama isso, tá? Tô só chamando aqui. Você tem que ter um pack para isso. Ah, não, você tem o pack? Ah, eu tenho o pack, né? Mas você tá controlando mesmo ali, né? Ou não? Ah, não, chega e despejou lá. E a gente tem que controlar a matéria-prima de acordo com o que é produzido, né? Então, se hoje eu produzi 100 mil litros de leite, o que eu utilizei naqueles 100 mil litros de leite? Ah, foi a polpa X, eu tenho que anotar a validade, né? O lote da polpa e sempre deixar anexado lá a ficha de produção da polpa com a ficha de produção que foi utilizada naquele dia, para poder facilitar. E aí vai, igual a Sara falou, são vários insumos, é coagulante, é um sal, é um açúcar, é uma polpa, é um fermento. Então, todos esses insumos têm que ser controlados juntos com a produção. Então, tem que saber tudo que foi utilizado naquela produção, daquele dia, para eu poder controlar a rastreabilidade do produto. Porque talvez o problema que eu tive de mofo não vem do meu produto, né? Voltando lá no estudo de caso que a gente fez. Mas talvez ele venha do ingrediente que eu fiz a utilização. Então, assim, o correto é você receber a matéria-prima e analisar a matéria-prima para contestar junto com aquele laudo técnico que veio. Sim, sim. Tá. É do mesmo jeito que quando você recebe o leite, você faz uma análise ali para saber se pode ir pro silo ou não pode. Quando seu produto, qualquer outro insumo chega, você tem que ter um critério ali para poder receber e ir pro seu estoque, né? Isso, um critério de seleção. Então, assim, a gente tá dando exemplos aqui, né, de como adotar transparência e rastreabilidade. Então, a gente falou de tecnologias, a gente falou de certificações, a gente falou agora, né, dos programas internos, que são os programas de autocontrole. E aí, dentro dos programas de autocontrole, a gente tem a oportunidade de ter os programas de autocontrole digitais, né? Agora, a gente pode fazer isso e já tem um monte de solução aí que te ajuda. E aí, assim, esses monitoramentos ficam muito mais fáceis, muito mais acessíveis, né? E aí, outra coisa que a gente tem para ajudar a adotar essas transparências e rastreabilidade são as auditorias e inspeções, né? A gente já citou aqui, né, também. Que são regulares. Eu acho que mais do que, igual você falou, Elaine, mais do que só cumprir, né, ter medo de uma auditoria, é você ter tranquilidade do que você está produzindo, né? Sim. Tranquilidade e saber o que você está produzindo, né? Você ter a sua média, você saber o que você está vendendo, você saber que você não está tomando prejuízo naquilo, quanto de leite que realmente chegou na sua produção, quantos que o Vale deu 100 mil litros, mas eu recebi 90, onde que foram os outros 10 mil? Sim, sabe? Então, é controlar quanto de açúcar que eu utilizei. Ah, é isso mesmo? Então, vou dar abaixo aqui o meu estoque na produção. Né? Como que tá meu estoque? É você realmente ver com indicadores o que tá acontecendo no meu laticínio. Porque, né, aí pros donos de laticínios, isso é primordial para saber se a minha média tá ok, né? Se o meu preço tá ok, o que tá acontecendo, né, com umidade do meu produto, com viscosidade do meu produto, por que isso aconteceu. Então, é muito importante a gente conseguir
né, além da fiscalização, conseguir colocar a indústria para funcionar, realmente da maneira que ela tem que funcionar. Por exemplo, eu vejo que os PACs digitais, eles te dão essa ajuda aí, né? De você, dos responsáveis técnicos, igual você, por exemplo, de dar mais treinamento para os colaboradores ali da indústria. Porque ao invés de você ficar lá gastando seu tempo, passando milhares de planilha por dia, preenchendo e conferindo aquilo, você vai ter isso digital, já com os indicadores que você já estabeleceu. E aí você tem tempo para poder ajudar o povo a fazer as auditorias internas, né? Eu não tenho que ficar só esperando uma auditoria externa para saber como é que tá o meu laticínios. Caramba, vamos organizar uma equipe. Falou, Elaine, quero que você venha aqui essa semana para me ajudar aqui a achar tudo que tá fora do conforme, né? Entendeu? Assim, eu acho que é uma oportunidade que você tem, assim, é porque o pessoal às vezes fica achando que, né, eu falo que o PAC digital, eu acho que ele vai até trazer mais trabalho pra gente. Você vai enxergar mais coisas e querer corrigir mais coisas. Sim. Mas isso é muito bom pra indústria, né? Muito. Várias vezes eu já cheguei em laticínios, que aí eu pego a ficha de análise de um produto, vou dar um exemplo aqui, sei lá, é um requeijão, que eu falo, poxa, gente, essa umidade aqui tá fora do padrão. A analista vai e me responde assim, nossa, eu anotei, nem observei. Pra você ver? Entendeu? Então, assim, até onde isso vai? Pois né? Então, assim, automaticamente o PAC digital ali já vai dar um alarme para ela poder tomar a ação da não conformidade. Então, a gente já pode detalhar ali não conformidade, que não vai ficar no PAC escrito, porque às vezes eles têm preguiça de procurar no PAC qual que é a ação que ela vai tomar. Sim, então, várias vezes eu já peguei, sabe? Isso é só um exemplo, análise. Então uma produção. Gente, mas isso aqui, né? Qual temperatura que vocês usaram? Tá abaixo aqui. Elaine, eu não vi. Então, por que você cozinhou esse queijo abaixo da temperatura, né? Quanto que vai dar a umidade? Já vamos marcar aqui pra gente poder ver lá quanto que vai dar a umidade desse queijo. Então, assim, eles não, às vezes, eles no operacional, eles fazem sem observar que realmente tá errado. Eu acho que o PAC vai conseguir mostrar isso pra gente. Pois né? O erro ali já vai apontar para eles poderem tomar uma ação corretiva diante dessa não conformidade. Porque é difícil mesmo, né? A gente conseguir fazer controle sem ajuda de uma tecnologia. Eu falo assim, o celular da gente. Tanto que o celular da gente ajuda a gente diariamente, né? Com tudo, assim. Eu tenho tudo aqui, toda a minha agenda, toda a minha vida. O despertador, né? Assim, ele começa às 6 horas da manhã, ele já começa a me ajudar, despertador é o primeiro autocontrole do dia. É o primeiro autocontrole do dia. Mas e que você estava falando sobre, você chega lá e vê a ficha de produção e vê que a umidade está fora. Agora a vantagem de um PAC digital é que você não precisa de ir lá. Não, aí você, isso aí, além de poder dar um alerta, já vai conseguir alertar que aquilo ali tá errado e ele já sabe as não conformidades, né? O alerta você já pode vai aparecer pegar, como você dá consultoria para mais de um laticínios, né? Você pode pegar à tarde e ver, vou dar uma olhada nos relatórios, porque mais que seja dentro do padrão, né, tem um padrão mínimo e um máximo, vamos dizer assim, né? Sim. Você consegue ver a temperatura que ele, que ele cozinhou, o pH que estava o leite na hora da filagem, não sei o quê. Você pode ver várias informações e falar, pessoal, se você fizer esse detalhe aqui, não é nem para atender normativo não, mas a gente vai ter um rendimento de... Lógico. A gente vai precisar de, sei lá, de 200 ml a menos de leite para fazer 1 quilo de mussarela, né? Eu faço assim, então, por exemplo, controle... As tecnologias da produção, né, eu acho que tem tudo a ver, assim, com o PAC, as informações que você... Sim. E depois tem como você ver todo o histórico. Né? Eu fiz isso aqui, o jeito que melhorou. Eu fiz isso aqui, o jeito que piorou. Que eu vou conseguir consultar, né, diariamente, né? A hora que eu quiser consultar, eu consigo ter o acesso. Igual já mais cedo eu estava comentando com a Sara, hoje eu atendo 5 laticínios na modalidade online. Papel. Né? Então, se fosse digital, né, o PAC digital, a gente conseguiria uma eficiência muito maior dentro dos processos. Sim. Pois é. E a quantidade, e assim, como que esse mundo, né, digital e online dá acesso para os laticínios terem bons profissionais auxiliando ali, né, nos programas. Né? Então, assim, tudo isso faz... Então, assim, o pessoal acha que ainda acha muito que tecnologia é um negócio caro, né? E não é. Né? É um jeito que você o benefício é muito maior. Então, assim, você tem acesso a muito mais informações, a muito mais indicadores, você consegue conhecer muito mais seu processo e você tem acesso, às vezes, a profissionais muito mais competentes, porque ele está disponível ali para você por causa de ser digital e online, né? Eu falo assim,
a sua comunicação online com ele e o processo, né, o documento dele ali ser digital. Então, é ajuda para todo lado. Ô Lucas, eu queria que você comentasse, né, ainda trazendo quais o que a gente pode adotar para trazer transparência e rastreabilidade, a comunicação transparente, né? Por exemplo, que eu sei que é um negócio que você está trazendo muito pro seu negócio, né? Sim, isso aí é um sonho, né? É o sonho de futuramente, né, o consumidor ter acesso à rastreabilidade do produto real pela embalagem, né? É isso aí que nós vamos trabalhar para alcançar, né? É tipo quando você digita lá o código dos Correios, né? Sim. Você sabe onde que tá. Tá lá no tá lá em Belo Horizonte. Então, assim, ver a vaca que produziu, a quantidade, né, de leite que ela produziu no dia, o CCS da vaca, né? Ver todos os detalhes de produção, né? Mas eu tô pensando assim, como consumidor é um sonho também, né? Você falando, caramba, né? Abrir as aqui. pessoas, assim, eu acredito que o consumidor tá mudando todo dia, né? Principalmente depois da pandemia, eu acho que tá pior, não, acho que tá melhor ainda, né? Porque pra gente que tá nessa área de alimentos, quanto mais os consumidores ver o que a gente tá fazendo, ver o esforço que a gente tá fazendo e reconhecer, acho que mais valor a gente tem pra eles, né? Sim, com certeza. Porque quem não tá preocupado com isso, né, pode ter um produto até mais barato, mas quem realmente está preocupado em entregar um produto de qualidade, né, igual você falou, vai dar para sua filha, pode comer, né? Sim. Então tem que ter uma garantia que realmente é bom, né? Então eu acho que a tendência é o consumidor ter acesso a tudo, porque o consumidor quer ter acesso não só à informação, fugindo um pouco da área de rastreabilidade do PAC, né? Eu acho que o consumidor não quer ter meramente a informação do produto, mas quer ter informação, por exemplo, se o bezerrinho vê a mãe dele, né? Sim, tem todas as questões sociais. Se a vaca tá livre no pasto ou se a vaca tá presa. Sim, assim, tem todas as questões, né, ali de bem-estar animal, de desenvolvimento sustentável, né, que o consumidor quer acompanhar, né? Exatamente. Sim. A gente lá tem uma área verde lá gigantesca, a gente tem em torno de 60% de preservação da área do laticínios, então tem toda a transparência que a gente quer passar, não só do produto, mas de como é o sistema produtivo, né, lá. Né? E também deixar a porta do laticínio sempre aberta, né, para as pessoas que quiserem visitar, né, ver como funciona, os detalhes, né, ver as vaquinhas lá. Ser um processo de transparência mesmo, não um processo assim de né, ser online, mas também ser físico, né? Quem quiser conhecer, vai ver que realmente o que a gente faz, né, o que a gente fala, né, é o que a gente faz. Quando a gente... Que nada mais, eu acho que o que você falou no início, fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito é o certo, né? Que não tem nada demais nisso também, né? Sim, assim, a gente fica falando de rastreabilidade, de transparência, né, de deixar do consumidor estar cada dia mais próximo da gente, porque a gente é do interior, né, a nossa geração, né, eu tô considerando que você tá mais ou menos na minha geração, Elaine. A nossa geração, Opa, assim... será quantos anos ela tem? 20 e poucos. Então tá. Então, assim, a nossa geração... Então tá mesmo. Então tá. A nossa geração, ela tá mais... A gente teve uma ligação, assim, até quem tá nos grandes centros, ele teve uma ligação mais com o interior, porque ele ia passar férias na casa da fazenda, na casa de alguém da fazenda, ainda tinha muito isso, né? A gente tá no interior, a gente viveu isso, mas quem tá nos grandes centros ainda tinha. A nossa geração ainda tinha essa proximidade. Só que o povo de 2000, que parece que nasceu, né, parece que foi ontem, mas eles já estão criando as famílias dele, né? E é uma geração que não está tão próxima mais assim do campo. Então é isso que o Lucas está falando, né? Dessa comunicação transparente. Porque o cara que está lá no centro de São Paulo, que vai comprar um kefir, ou iogurte, ou um leite, ou um tipo de queijo,
ele tem tudo isso aí que fica o tempo todo na cabeça dele, né? As responsabilidades sociais e ambientais, e que às vezes para ele decidir colocar aquele produto no carrinho, né? Lá no supermercado, lá na gôndola, pegar o produto, colocar no carrinho, ele quer saber. Fala, caramba, né? Será que esse leite aqui, como é que será que é o bezerrinho né, dessa vaca? Então, assim, tem isso, tem essa preocupação, essa geração tá aí todo dia, crescendo, né, cada dia mais, o consumidor quer saber sobre a origem do produto, quer acompanhar ali. Então, assim, a gente tá trazendo isso para aqui por causa disso, né? A gente não tá viajando na maionese quando a gente fala de rastreabilidade, de transparência, que parece que tá longe demais. Mas exatamente isso que você falou. O consumidor tá preocupado com o bezerrinho, se tem árvore na sua fazenda, se tem água limpa, se tem reserva, se você tá cuidando do meio ambiente, se as pessoas que estão trabalhando com você, se elas estão felizes, né? Então, tem tudo isso, né? E a gente precisa isso é tendência, né? E a gente precisa de trazer isso cada vez mais para o nosso mundo de agroindústria e das nossas indústrias de laticínios, né, Elaine? Sim. Tem até um conceito, né, que é utilizado hoje, né, no ESG, que é o bem-estar único, né? O bem-estar né, de quem trabalha, da natureza, dos animais, das pessoas, dos consumidores. Então, a gente está voltando mais para esse conceito de bem-estar único, né? As pessoas que estão trabalhando com a gente, né, tem que estar feliz ali no trabalho, não só ganhando bem, mas tem que ter tem que ser um ambiente agradável. Um ambiente agradável, né? Assim, condições de saúde, higiene, né? Descanso. A gente tem que cada vez mais pensar, né, no trabalho, no meio ambiente, porque a gente retira do meio ambiente, a gente tem que ter uma fórmula aí de conseguir compensar a emissão de gás e tal. Então isso aí é muito importante, né? Muito importante para... Não é só mimimi, né? É um negócio que tem que ser pensado, né? E no caso de laticínios maiores, né, isso aí é um assunto mais polêmico assim, né? Mas eu acredito que muitos produtores já estão fazendo. A gente vê muita ONG, algumas ONGs que tem por aí na região aqui nossa, né? Que está ajudando a preservar as nascentes. Eu ando muito pelo campo, eu vejo muita nascente muitas regiões que antes eram mais secas, hoje já cercaram para gado não entrar, né? São coisas, o básico bem feito de novo, né? Para não ter acesso a qualquer tipo de água também ao gado. Então, essas áreas já estão cercadas, as águas já estão nascendo de novo naquela região, né? Tem um trabalho também agora rodando aqui na região que é de cercar as matas. Então, tem uma empresa que está cercando as matas. Os produtores não precisam de gastar dinheiro, porque hoje se você for fazer uma cerca, você vai gastar, né, como eu sou produtor rural, assim, mais ou menos. O pessoal acha que da rua, né, vamos dizer assim, acha que é de graça, né? Não é. Você gasta 100 mil reais para fazer uma cerca. Então, eu não sei de onde está vindo o dinheiro, mas estão ajudando, né? Estão cercando. E estão empregando ainda muita gente aqui na cidade, né? Então, é tudo ação que pessoas que abriram o olho, né? Assim, já está dando resultado e o trabalho está sendo feito, né? Não tem ninguém parado no tempo em relação a isso, não. Então, assim, o que a gente traz, assim, que mais um ponto, né, que é adotar essas preocupações sociais e ambientais, né, bem-estar animal, preservação de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, né, eu falo assim, isso tudo faz parte de rastreabilidade e transparência, né, então são medidas que todos os dias, todo dia a indústria tem mais uma preocupação, né? Sim. Então, por isso que a gente fala de digitalizar processos, né, da indústria, da agroindústria, né, do agro, passar por essa transformação digital, porque realmente cada dia nós temos uma responsabilidade a mais. E fazer gestão de todas as nossas responsabilidades no papel vai ficando mais difícil, né? E pra gente que tá no negócio e que precisa de estar próximo do nosso consumidor, porque eu quero que ele leve meu produto para a mesa dele, essas questões precisam de estar na minha discussão, na minha mesa, e não posso fugir disso. Então, mais um ponto que a gente traz, né, como adotar transparência e rastreabilidade as questões sociais, ambientais, bem-estar animal e toda essa questão de desenvolvimento sustentável e preservação de meio ambiente, né? Sim. Que são medidas que a gente
Não é difícil. Tem até um podcast que já está no ar com a Maria Antonieta sobre ESG, né? Como ESG, como você usar as práticas do ESG no agro, né? A gente trouxe muito para a pecuária, né? Leiteira, falando muito do produtor, da indústria, então é super legal, e é muito isso. Não é nada assim, às vezes a gente fala ESG, parece que, nossa, é um negócio, né, um bicho de 7 cabeças, mas não é nada, é cercar uma nascente, né, ter essa preocupação social ali com o meu colaborador, executar minhas práticas, as boas práticas agropecuárias ali certinho, que não tem segredo nenhum, não tem nenhuma novidade vindo com o conceito, né? A gente volta lá na mesma coisa de fazer o básico bem feito, entendeu? Agora, o que é o básico? O básico tem alguns pontos que eu não posso esquecer, né? Então, esses aí... O básico é o que tem que ser feito, né? Agora, né, o que eu tenho de preocupação com a origem do meu produto, né, do leite, como que esse leite foi produzido, né, quais são o que estava envolvido ali socialmente, o que estava envolvido ambientalmente. Lá na minha indústria, quais são as preocupações que eu preciso de ter para garantir que esse produto tá conforme, né? Então, assim, não é o programa de autocontrole, né? E quando a gente fala de boas práticas da indústria, boas práticas agropecuárias, ele já é tudo de básico que a gente tem que fazer desde de 1900 não, sei lá, desde quando que surgiu esses programas, né, para regular a indústria de alimentos. Então, assim, desde sempre é a mesma coisa. O que vai surgindo ao longo do tempo é termos, né? São novos termos. Agora, eu posso produzir sem responsabilidade de garantia de qualidade do meu alimento? Não, não posso. Eu posso perder minha responsabilidade ambiental? Não, não posso. Eu posso ser desumana a ponto de não me importar com quem está do meu lado? Não, eu não posso, né? Eu não sei, assim, a respeito da legislação certinho, mas eu acho que uns 2 anos atrás, eu acho que o Ministério mudou toda uma lei, né? Autorizando os laticínios a fazer o plano de autocontrole de forma digital. Antes era só no papel, né? Isso. Agora, da pandemia pra cá, acho que né? tem uns laticínios que ainda estão achando que pode ser feito assim, tem que ser feito só no papel. Mas tem alguns que eu acho que tem a dúvida. Não sei qual lei que qual normativa, qual decreto. Ainda há essa dúvida para algumas pessoas. Eu posso fazer digitalmente? Sim. Ainda há Eu fico essa com dúvida, medo, sabe? com receio de Isso. fazer. Aí eles falam, Elaine, mas como que vai funcionar? O fiscal vai chegar e vai ver tudo. Eu falei, não, gente, da mesma maneira que ele chega e pede, eu quero planilha tal, do dia tal, do produto tal, a entrada do leite tal, a lavagem do caminhão tal, eles vão pedir e a gente vai liberar só aquele acesso. Se vocês quiserem imprimir, porque tem gente que ainda é arcaico, né? Eles gostam do papel, né? Sim. A gente imprime, o sistema também nessa área, ele dá pra gente a opção de imprimir. Sim, né? sim. Você pode fazer tudo A digital. gente pode fazer tudo digital e imprimir. Mas eu não quero dar acesso pro fiscal, o programa. É só a gente imprimir, sabe? Então, assim, ainda essa cultura, principalmente, né, na região onde eu atuo, há ainda essa cultura do papel, sabe? Que o papel que é o documento. Sabe? Que o sistema a gente pode perder. Não é assim. Então, eu tento explicar para as pessoas como é mais fácil a gente ter essa gestão de indicadores, a gente conseguir mostrar, né, que o programa de autocontrole, ele não é só para fiscalização, ele é para a gente controlar os nossos, né, a nossa produção, os nossos atos dentro da indústria, e tentar mostrar para eles que isso veio realmente para revolucionar, não só a fiscalização, que vai ficar mais fácil, e eu entendo que uma fiscalização mais fácil, mais brando, o fiscal vai ter outro tipo de visão, ele vai acabar a fiscalização mais rápido do que ele vai lá e te pede, Lucas, Elaine, traz para mim o papel de 2 anos atrás. Sim. Aí eu tenho que ir num arquivo gigante procurar papel lá de 2 anos atrás, de 6 meses atrás, sabe? Então, assim, é bem complicado, sabe? Até para procurar esses papéis. E já aconteceu de fiscalização, a gente não encontrar os papéis. Sim, e no assim... caso, assim, tem que... que algum lugar na lei, eu acho que fala assim, tem que falar no plano de autocontrole que agora é digital. Isso. Aí Aí a no última plano vez... escrito,
né? Que Aham. tem que ter o Sim, plano sim, escrito. sim. No plano escrito, a gente tem que falar como é preenchido e que ele é digital, qualquer empresa. É igual entendeu? aconteceu Colocar com o o plano contrato de, da o plano de empresa. autocontrole, né? Falou, meu plano de autocontrole, meu PQFL. Meu PQFL Isso. eu faço com o programa, com o software da Evomil, que o aplicativo é usado, assim, só você descrever. Sim, né? aí é bom. Eu Sim. gosto sempre de anexar os contratos que a gente tem, né, com a empresa. Esse, E deixar aquilo ali anexado, o contrato, colocar CNPJ, né, localidade, da Evomilk. Então, a gente coloca tudo como vai acontecer. Ah, aí chegou lá na fazenda, quais dados que vão pedir no software, quais, né? Então, de que ele vai tirar foto, que às vezes eu não vou querer apresentar todas as fotos. Ah, o dono do laticínio não quer apresentar todas as fotos. Então, o que é de gestão interna, né? Gestão interna, que é de gestão da fiscalização, que é de gestão que a normativa pede, eu vou apresentar para fiscalização. Então, esse programa de autocontrole digital, ele é permitido, ele é necessário, né? Eu acho necessário para uma gestão melhor aí da agroindústria. E outra, E da indústria. outra coisa que o pessoal precisa de entender sobre a legislação é que a tendência é que você faça um compartilhamento de dados, né? Então, assim, que eu não quero que seja digital. Em algum momento ele vai precisar de ser digital. Né? Então, assim, antes que ele vire uma obrigação digital para você, por que você não pode aproveitar a oportunidade e já trazer a tecnologia para dentro da sua indústria? Porque além de você facilitar uma auditoria, você ainda tem mais facilidade ali de observar seus indicadores. E é tendência a compartilhamento de dados, né? Às vezes o fiscal ele vai chegar e ele não precisa, ele vai estar lá do lado de fora, né, do muro. O Thiago sempre cita isso, falando, olha, eu tô aqui acompanhando o que está acontecendo no seu processo, na sua produção. Então, essa é a tendência do mercado. Ah, isso vai acontecer o ano que vem, Sara? Eu não posso afirmar, mas essa é a tendência do mercado. E a lei veio para mudar exatamente isso, né? Para a gente ter esse compartilhamento de dados. Então, assim, porque eu não quero... Não, assim, nem fiscal e nem dono de laticínio, e nem consultor não vai definir isso, né? A gente está vivendo a gente está começando a viver essa transição e ela vai acontecer, né? eu dei o exemplo agora há pouco da... E eu acho que é curto, médio prazo, viu? Sim, sim. Pode falar, Lucas, desculpa. Não, eu dei o exemplo agora há pouco do hospital, né? Na verdade, não é do hospital, é do plano de... Do sistema, né? Do plano de saúde. Os planos de saúde são monitorados, né? De forma automática, pela troca de informações de saúde suplementar. Então, eles são auditados em tempo real, é o compartilhamento de dados com o governo. Então, de uma hora para outra, o governo vai falar, não, agora nós não vamos colocar fiscal no campo mais não. Nós vamos auditar de forma digital. Sim. Então, pode acontecer a qualquer momento. Então, assim, e por que mas a gente... é um negócio, assim, que talvez não acontece agora, mas daqui 3 anos, né? Quem não tá com intenção de acabar com o laticínio daqui 3 anos... Né? É melhor se adequar, né? Então, assim, o que a gente está trazendo aqui é que quando a gente fala de transparência, de rastreabilidade, dessa comunicação com o consumidor, dessa aproximação com o meu consumidor, a gente está falando de todos os processos que a gente já tem no nosso laticínios, o que a gente precisa de estar eles definidos, bem feitos e não ser executados somente para atender a auditoria. Né, para ser executado para garantir rastreabilidade, para garantir segurança, né, para garantir qualidade e que você possa provar a sua rastreabilidade, né, que tanto o fiscal, eu acho que muito mais do que fiscal, gente, eu tenho que ter medo do meu consumidor, né? Muito mais do que as contas, né? É quem paga as minhas contas. Eu preciso que ele volte lá no supermercado ou é que ele ligue para mim e fala: manda de novo o seu produto porque eu quero, né? Eu não quero mais, eu não quero. Todo o meu café da manhã eu quero que tenha manteiga tal aqui na minha mesa. Eu não quero mais experimentar outro, né? Isso que a gente precisa, né? De fidelizar o nosso consumidor, porque quem que eu mais tenho que agradar nesse mundo aí? É quem tá comprando e pagando as minhas contas, né? Com toda certeza. Então, é esse. Então, assim, só pra gente ir fechando o nosso assunto... Olha, para vocês verem, hein? Parecia que não era tanta coisa, já tem 1h30 aqui de papo. A gente falou aqui né, para adotar transparência e rastreabilidade para o seu laticínios, nós falamos de tecnologia, das certificações, né, dos programas de rastreabilidade interna, citamos alguns PACs, falamos de comunicação transparente, das auditorias e inspeções regulares,
Falamos de boas práticas agrícolas, falamos sobre as tecnologias da informação, né, dessa questão do compartilhamento de dados, falamos das questões ambientais, sociais, o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente, né, citamos tudo isso aqui ao longo do papo. E aí, outra coisa que, Elaine, que você citou no início do papo, que eu achei muito legal, que é essa comunicação no tempo de crise, né, ser transparente com o consumidor. Porque problema pode acontecer mesmo, né? Sim. Se eu todo dia estou recebendo matéria-prima, se todo dia eu estou lidando com centenas de pessoas e equipamentos dentro da minha indústria, o que mais é certo de acontecer é um problema. Hoje você chegou aqui, o que aconteceu? Um problema. Então, assim, um problema técnico. Então, assim, a gente está sujeito a problemas todos os dias. Agora, como que eu tenho, né, como que eu faço uma comunicação de transparência, né, com o meu consumidor, né? Como é que eu trago isso? Como é que eu perco esse medo, né, de abrir as portas e falar, olha, né, todo mundo está sujeito a problemas, agora o que eu preciso de ter é clareza. Sim. E conhecer os meus processos para eu saber como que eu vou responder, né? Sim, e eu acho muito importante, né, na hora que você fala em ter, como é que eu vou ter essa comunicação com o meu consumidor. Primeiro, né, eu vou falar do bom, da parte boa. Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente faz. Sabe? Eu acho que a indústria tem que abrir as portas para a população e mostrar o que a gente faz, né? O que o Lucas está fazendo é mostrar o que ele faz. Uhum. E o que ele faz bem feito. Porque eu acredito que essa produção que essa profissão, na verdade, de queijeiro, de auxiliar de queijeiro, eu acredito que daqui a uns anos isso vai ser extinto. Sim. Né? A gente vê muito pouco. Então, eu acho que a gente tem que mostrar, a gente tem que brilhar os olhos das crianças e dos jovens para que eles vejam como que a matéria-prima é transformada, né? Como que aquilo ali faz brilhar os olhos das pessoas, né? Como é o gosto por isso. Porque, às vezes, as pessoas estão lá na grande metrópole, não sabem como que a gente está aqui, né, produzindo, como que a gente está nas fazendas produzindo. Então, eu acho que o que é bem feito, o que é feito, tem que ser mostrado. Sabe? Eu acho que as escolas têm que ir nas indústrias, eu acho que esse trabalho social, ele tem que ser feito, eu acho que tem que ser mostrado, tem que ser divulgado, o Papo de Laticínios tem que acontecer, o Papo de Laticínios é o canal, sabe? Eu acho que ele tem que acontecer. Até fica como uma dica também, eu acho que se você puder ir a campo, mostrar o que acontece, sabe? Eu acho que é muito interessante. É engraçado, assim, que, por exemplo, em algumas das nossas redes sociais, a gente tem mais consumidor, né, que nos segue. E aí é isso, né? Assim, eles falam assim, me mostra... Ô, Sara, grava um podcast mostrando como é que faz sei lá, manteiga, por exemplo, entendeu? Tem isso, né? Porque ele quer conhecer o processo. Olha que legal, né? Sim, então, esse é o primeiro passo, sabe? Eu acho que essa é a primeira comunicação que tem que vir, né? Da indústria para o consumidor, que tem que ir da indústria para o consumidor. Até para o consumidor entender que a gente pode errar. Sim. E que a gente está trabalhando com máquina. E que de repente, aquilo pode dar um erro. E que quando você tem um programa de autocontrole, né, que tá ali te ajudando a conhecer, fala assim, ó, aconteceu esse erro, aconteceu esse problema aqui, né, eu tive esse desafio aqui durante o meu dia, então eu já sei o que eu faço. Para mostrar para eles que a gente conhece o nosso processo e a gente sabe tomar as medidas, né, corretas ali no tempo correto. Isso é essencial. Agora, né, para comunicar um erro, para ter esse tipo de comunicação que a gente não gosta de, né, que aconteça, a gente tem os programas de recal e rastreabilidade, né? Então, se eu vendi um produto do lote tal, na data tal, que eu consegui identificar através de análise ou através de uma reclamação do consumidor, né, do serviço de atendimento ao consumidor, que volta, né, o tempo inteiro a gente está falando de rastreabilidade, mas isso talvez seja a chave aí que deu um problema na minha rastreabilidade, a gente tem os programas de recolhimento, que vai classificar se a gente tem que informar o consumidor ou se a gente tem que fazer o recolhimento desse tipo de produto. Então, cada indústria classifica, né, a sua medida da maneira que acontece a reclamação, se ela é classificada como baixa, severa ou alta. Então, assim, a comunicação ela tem que acontecer se houve algum problema. Através de rádio, através de televisão, através de comunicação com aquela distribuidora e tentar identificar através de cupom fiscal quem foram os consumidores, né? Mas a indústria, ela é obrigada, ela tem que fazer, a indústria que preocupa com o consumidor, ela tem que fazer essa comunicação.
É assim, se uma indústria não preocupa com o consumidor, ela está realmente condenada a um fracasso. A um fracasso. Né? Então, por isso que a gente está Exatamente. trazendo. Por que a gente está trazendo esse assunto de transparência e rastreabilidade? Porque a gente sabe que o que a gente mais precisa de se preocupar aqui é com o nosso consumidor. Exatamente. Né? E aí, meninos, pra gente já fechar o nosso papo, eu acho que a gente vai ter que fazer umas 3 partes desse papo, pra gente conseguir trazer todos os assuntos. Eu não consegui chegar nem na metade da minha pauta, pra vocês terem noção, né? Eu espero que vocês tenham gostado do papo, só eu que tô gostando Sara. aqui. Tá muito bom. É igual eu falei, a gente vai ficar aqui 3 dias conversando e não vai acabar o assunto. Pois é, mas assim, eu acho que uma fala, né, que vocês... o Lucas, como agroindústria, né, que tá chegando, estudou muito esse mercado. Eu acho que uma fala final sua e uma fala final da Elaine, que está envolvida com pequenos, médios e grandes laticínios, né, Elaine? Então, não é uma pessoa que fala com propriedade, né? Você não está em um setor, em uma indústria só, né? Não está ali, você tem vários clientes, então você tem muita experiência. Então, assim, que vocês deixariam, né, de fala final, assim, né, que... Para quem quer promover, né, transparência e rastreabilidade no seu laticínios ou na sua agroindústria. Sim. Pois é, eu tô indo mais pro lado da agroindústria, né? E também, por mais que a gente tenha selos para vender pro Brasil todo, a intenção é vender regionalmente, né? Vender para cidades regionais. Então, assim, a fala que eu tenho não é mais sobre mim, mas é sobre o mercado. Se você for ver mercados tipo Europa, acho que talvez a gente está um pouco longe disso, mas talvez não está tão longe assim, né? Porque tem mercado das grandes indústrias, mas também tem o mercado das pequenas indústrias que são, na maioria das vezes, agroindústrias, né? Que só um leite, né? Não só leite, né? Para tudo. Então, assim, é despertar talvez alguns produtores que têm intenção de desenvolver, estar no mercado, né, estar próximo ao mercado potencial. Eu acho que a tendência do Brasil é aproximar o produto, né, dos consumidores, né, e não transportar muito, né, porque além de custo, tem a perca ali de qualidade do produto, né, tem que colocar talvez conservantes. Então a gente está mais perto do mercado consumidor, tendo todo o controle de produção. Eu acho que algumas pessoas que enxergam, né, não é todo mundo que tem a mesma visão sobre alimentação, né, mas é um mercado que está aberto para muitas pessoas que são dispostas a, né, enfrentar esse novo desafio de ter uma responsabilidade muito grande com a produção de alimentos e com os animais, com as pessoas, né, que está disposto a passar por todo esse processo. E a tendência, né, total, eu acho, é a gente em vez de ter grandes empresas, ter menos empresas, né, na indústria de laticínios, focada mais nas suas regiões, né? Então, eu acredito assim, que se todo mundo fizer, né, abrir os olhos, vai surgir muita agroindústria, né? Sim. Vai gerar mais renda, vai ter mais valor agregado, né? Vai ter mais trabalho para todo mundo, não vai atrapalhar em nada a indústria nacional, né? A indústria de grande escala. E vai gerar mais renda para o produtor, né? Então, eu acredito que, assim, uma tendência de mercado, né? O produtor abrir o olho, né? O produtor que tem essa visão, que está disposto a contratar um engenheiro de alimentos, né? Que está disposto a não fazer de qualquer jeito, né? Saber que tem que fazer o básico bem feito, o básico bem feito não uma vez por semana também. Não é ficar 4 toquinhos lá, fazer um telhadinho e fazer um lugarzinho de colocar o tanque e a ordenha e produzir, não. É fazer um negócio bem feito, né? Ter tá disposto a fazer todos os procedimentos corretos e gerar mais valor pro produto dele, né? Que profissionais do mercado tem um monte, né, para ajudar. Já tem as leis que facilitam, né, para a pessoa não precisar, já tem os softwares, né? Tem toda a estrutura já pronta, né? É só a gente saber utilizar os recursos que tem no mercado e em vez de ficar reclamando da produção, né?
fazer a parte dele, porque as indústrias, elas têm as responsabilidades delas, não tem como ficar ouvindo todos os produtores, né? Sim. Então, assim, quem está insatisfeito com a indústria de alimentos, eu chamo para abrir uma agroindústria, né? E começa a processar os produtos, né? E... Só alertando que não é só flores, né? Que tem muita Né? responsabilidade Não, por trás tem- disso. Né? Existe, assim, um sentimento de desânimo e de reclamação muito grande, né? Ah, porque o laticínios, porque o laticínios. Mas assuma o que você está assumindo, né? Para ele Sim. enxergar o quanto que é sério produzir alimento, né? eu acredito, assim, que se 100 mil produtores começar hoje, vai sobrar mais ou menos uns 10 mil que vai querer continuar, né? Porque é muita responsabilidade, é muita coisa para fazer, muito investimento. Mas, assim, vale a pena. Para quem realmente quer, vale a pena. Tá Então, certo. é isso aí. Tá, já fica a dica aí pro pessoal, né, gente? Isso. Né? E você, Elaine, assim, que dicas você daria para quem quer adotar transparência e rastreabilidade? Para você que já fala para um público, né, de pequenos, médios e grandes laticínios. Diariamente. Diariamente. Eu queria completar o que o Lucas disse, né? Quando ele disse assuma suas responsabilidades. Realmente assumir as responsabilidades e gerir as responsabilidades. Então, a gente tem que fazer com que essas responsabilidades diárias, elas fiquem leves, né? Sim. Que elas não sejam um gargalo da indústria. Porque problemas diferentes vão surgir diariamente. Né? Porque a gente recebe leite de vários produtores, leites totalmente, né, com características totalmente diferentes. Então, quando a gente fala do básico bem feito, é assumir as responsabilidades e fazer com que elas se tornem leves, né? Que é gerir os indicadores, né? A gente tentar transformar esse PAC em um sistema mais fácil, né? Em uma gestão mais fácil. Tanto fora da indústria, né? Que é lá no campo, tanto dentro da indústria, sabe? Sim. Então, hoje, a gente tem as ferramentas e a gente precisa ver que essas ferramentas, elas não são custos, elas são investimentos, tá? E aí era esse recado que eu queria deixar. O PAC bem feito e o PAC bem gerido, ele é um investimento, ele não é um custo para a indústria. Sim, sim. É onde realmente você tem os controles, né? Sim. É onde você conhece ali a sua fábrica. Lucas, para quem quiser conhecer mais sobre o Laticínios Camponeses, onde que eles acham vocês aí nas redes sociais? Em breve... Em breve? Em breve nós lançaremos as redes sociais, por enquanto ainda não temos, né? Tá mas bom. Pra quem quer achar o vou Lucas, pedir para então. você divulgar nos próximos podcasts. Tá bom, eu Mas divulgo nos próximos. eu publico alguma coisa no meu Instagram, Lucas Machadus, que é o meu Instagram pessoal. E lá já tô colocando algumas coisinhas e depois, quando for lançar de fato a marca... A gente chama a galera aqui para ir lá conhecer o Laticínios. Vale muito a pena. Elaine, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, para quem quiser contratar os seus serviços, né? Como é que o pessoal acha lá as redes sociais ou os contatos da Multialimentos de Assuntos Regulatórios? E assuntos regulatórios, meu filho, é o que mais dá dor de cabeça para um gerente e dono de laticínios. Não é? Pessoal, fugiu da minha memória. Eu tô igual o Lucas. Mas eu tenho Instagram e a Sara vai deixar o arroba. Eu deixo a Sara vai deixar o arroba, porque são tantas legislações, são tantos problemas, Lucas, que o arroba não dá. Isso prova que a gente não veio aqui pra fazer jabá. Não vim, gente. Ninguém veio aqui fazer jabá, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite da Sara, né, para participar do Papo de Laticínios. E aí eu não hesitei em vir participar mesmo, sabe? Em discutir um assunto que é muito interessante pra gente, é de grande relevância pra indústria. E eu vim né, Lucas, a gente veio realmente para somar, para ajudar aí o Papo de Laticínios, para abrir o trabalho dela e para abrir aí, né, o que é a rastreabilidade, o que é o PAC, né, o que é o PAC digital e a importância disso para a indústria e para o consumidor.
Então a gente, já que você está aqui, eu sempre faço um convite para quem está aqui, porque a pessoa não pode negar, sabe? Porque vai ficar gravado e tal. Então, assim, sobre assuntos regulatórios, tem um mundo de assunto para a gente trazer aqui no Papo de Laticínios, tá? Então, fica aqui o convite, né? A gente pode ir trazendo aos poucos os assuntos, porque é muito interessante, gera muita dúvida, né? Com O pessoal certeza. ainda tem muito receio, muito medo do que fazer, do que não fazer, não conhecem, né? Então, fica o convite aqui para a gente começar a trazer os assuntos regulatórios aqui, porque a gente trouxe pouquíssimas coisas até hoje. Por dificuldade de achar pessoas, acredita? Me encontrou. Exatamente, achei. Então, As você... margens de sua suia, ela as me ma- encontrou. As margens da sua suíça, exatamente. Muito obrigada aos meus convidados. Muito obrigado pelo papo. Eu achei riquíssimo aqui Obrigada, o Sara. nosso bate-papo. Acho que a gente trouxe muito assunto interessante, pessoal. O que eu falo? Eu falo que quando a gente traz um assunto pela primeira vez, é sempre uma introdução, né? Sim. E aí depois a gente vai destrinchando isso. Um dia desse alguém me perguntou assim, Sara, e na hora que você acabar os assuntos lá do Papo de Laticínios, o que você vai fazer? Eu falei, meu filho, tem assunto demais. Só o que a gente trouxe aqui, o que a gente pincelou aqui hoje, a gente faria um podcast para cada pincelada que a gente deu aqui nos assuntos, né? Então, é um mundo ainda que a gente tem que explorar de informações. A intenção aqui é trazer conhecimento mesmo, é colaborar com o setor. E muito obrigada, Lucas. Boa sorte nos seus negócios. Elaine, muito obrigada, né? Boa sorte com a Multi Alimentos, né? Que você leve Sara. informações para essas indústrias, que você ajuda nesse desenvolvimento, né? Que você esclareça as dúvidas de muitas pessoas e que você faça os negócios crescerem com segurança, né? Amém. E com tranquilidade, né? O que a gente mais quer é que os laticínios cresçam com segurança. Muito obrigada, pessoal. Para vocês acompanharem esses e outros episódios que a gente tem lançado aqui, vocês podem se inscrever lá no Papo de Laticínios. É só procurar lá no YouTube, Papo de Laticínios, se inscrever, acionar o sininho, que toda semana tem um episódio novo aqui. Nós estamos também no Spotify. É só seguir lá o Spotify. Enquanto vocês viajam, vocês vão escutando o Papo de Laticínios. Siga nossas redes sociais. É @sara.machados, @evomilk_br ou Papo de Laticínios. Nós estamos em todas as redes sociais, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Lá tem corte, tem conteúdo que nós preparamos para vocês aí diariamente. Um beijo para vocês e até a próxima semana.